Olá, esse é mais um vídeo da série sobre igrejas tóxicas e nele eu vou falar sobre perdão e libertação. Como se livrar da amargura sem validar o abuso. Quando se fala de perdão, muitos têm um conceito errado sobre o que seria perdoar. E quando se fala de traumas, de coisas que as pessoas fizeram para nós, muitos se apegam naquele mal, naquilo que a pessoa fez e têm dificuldade de perdoar. E ainda mais quando vem de pessoas que a gente esperava amor, esperava cuidado. Realmente não é um assunto muito fácil de tratar, mas quando a gente entende o que é perdão, fica muito mais fácil de liberar o perdão e se libertar dessa dor que ficou aí dentro de você. Para conseguirmos entender melhor esse assunto e até para facilitar o caminho para conseguir liberar o perdão, eu vou falar sobre 3 pontos que são extremamente importantes. O primeiro é o que não é o perdão e o segundo ponto é por que perdoar é essencial para você. E o terceiro é como perdoar sem validar o abuso. E com relação ao que não é perdão, eu vou trazer 5 pontos. E o primeiro é perdoar não é esquecer. Muitos cristãos têm o conceito de que perdoar é esquecer. Talvez seja porque a gente vê na Bíblia que Deus fala que vai nos perdoar e dos nossos pecados nunca mais vai se lembrar. Mas isso não tem nada a ver com a gente, porque nós sim vamos lembrar das coisas que aconteceram. Então, perdoar não é esquecer. Na verdade, você sabe que perdoou quando você lembra daquele assunto e aquilo já não te machuca mais, você não sente mais nada, é apenas mais uma lembrança. O segundo ponto é que perdoar não é ignorar a injustiça. O fato de você ter perdoado, ter se libertado dessa dor, não significa que o que a pessoa fez foi certo. O que ela fez continua sendo errado. O terceiro ponto, e aqui muita pessoa tem dificuldade quando se fala de perdoar, é porque ela acha que perdoar significa que ela vai ter que se reconciliar com a pessoa, e na verdade não. A reconciliação não é obrigatória. Existem muitos casos até que se você for se reconciliar com a pessoa, você está se colocando em risco de novo. É claro, você não vai ter mais raiva, você não vai ter mais ódio daquela pessoa, você não vai sentir mais aquela dor que a pessoa causou para você, mas isso não significa que você vai ter que ser melhor amigo dela, que vocês vão ter que se relacionar e ficar tudo bem. Não, você pode continuar mantendo uma distância segura, sem ter raiva, sem ter essa coisa amarga dentro de você, sem sentir aquela dor. E com relação à dor, é o quarto ponto que eu quero falar, que perdoar não é minimizar a sua dor. Às vezes alguém fala pra nós assim, não, você tem que perdoa aquela pessoa, ele não fez por mal. E aí você se segura porque fala, não, mas você não sabe como isso dói. Não, eu não tenho como esquecer, eu não tenho como perdoar isso aí. Olha essa dor que eu sinto, olha o que ele causou pra mim. O fato de você perdoar não vai invalidar a sua dor, você tem que lidar com ela. E eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Você perdoou, sim, isso foi muito bom, mas isso não significa que o que a outra pessoa fez foi certo e nem que sentir dor, se sentir mal por aquilo é errado. Não, você sentiu, aquilo te fez mal e tá tudo bem. E o quinto ponto é que perdoar não é dar razão pro abusador. Muita gente acha que é isso. Eu tô perdoando ele, eu tô dizendo, você tá certo, não, você venceu. Não, não tem nada disso. Quando você perdoa, você não tá dando a vitória, não tá dando a razão pro outro. Pelo contrário, você tá permitindo que aquela pessoa pare de te fazer mal. Porque enquanto você retém o perdão, aquela pessoa continua fazendo mal pra você e muitas vezes ela já tá vivendo a vida dela ou muitas vezes ela já morreu, nem tá mais aqui e você tá com aquele negócio dentro de você, não consegue liberar, então essa pessoa ainda está viva dentro de você, fazendo mal para você. Então não perdoar, na verdade, é continuar dando vitória para ela. Se você quer vencer essa situação, sair disso, você precisa liberar o perdão. E agora eu vou falar sobre por que perdoar é essencial para você e separei esse tópico em 5 pontos. O primeiro dele é porque você vai se libertar da amargura. A amargura é como um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. Imagina que você tem raiva do outro, você queria destruir a vida do outro, aí você fala assim, eu vou dar veneno para ele. Mas ao invés de dar o veneno para ele, você toma. Quem vai morrer nessa situação? Quem vai ficar doente nessa situação? E você se tornando uma pessoa amarga, ao longo dos anos você vai começar a ter muito problema de saúde. E isso é comprovado cientificamente. Se você não libera o perdão, retém isso, muitos problemas de saúde podem surgir por causa desse sentimento, dessa emoção ruim que ficou reprimida, que ficou guardada aí dentro de você. E o segundo ponto é a restauração da paz interior.
quando alguém faz mal para nós e nós guardamos aquilo, não soltamos essa emoção, nós não temos paz. Nós nos tornamos pessoas pesadas, pessoas que se irritam facilmente, não conseguem ter mais relacionamento com os outros, a gente vive perturbado. Não perdoar tira a nossa paz. E quando a gente perdoa, se liberta daquilo, nós voltamos a ter paz interior. E o terceiro ponto é a cura emocional. Liberar o perdão é um passo muito importante no seu processo de cura, porque vai ajudar você a processar o que aconteceu, entender a dor, processar essa dor, se livrar do passado e conseguir seguir em frente. E isso tem a ver também com o quarto ponto, é que quando você libera o perdão, você consegue agora ter foco no seu futuro. Porque não perdoar te mantém preso no passado. Tem gente que não consegue, por exemplo, perdoar os pais por coisas que eles fizeram na infância ou na adolescência. A pessoa não perdoa um relacionamento que ela passou, uma traição, alguma coisa desse tipo. Em relação a igrejas tóxicas, que é o tema dessa série, muitas pessoas têm dificuldade porque ela admirava o pastor, admirava o líder, as pessoas ali daquela comunidade, e de repente aquelas pessoas se mostraram falsas ou abusaram dela psicologicamente, espiritualmente, e ela guarda aquilo. E, como eu já falei em outros vídeos, a pessoa tem dificuldade de se relacionar de novo, tem dificuldade de encontrar uma comunidade saudável, e aí ela fica presa naquele passado e não sai do lugar. Então, quando você perdoa, é como se você estivesse tirando essas correntes que te amarraram no seu passado, e agora você consegue seguir em frente. E o quinto ponto é porque perdoar é praticar a palavra de Deus. O Senhor nos ensina a perdoar. Então, se você tem dificuldade, primeiro, entender esses pontos que eu tenho falado, já ajuda a abrir sua mente para você conseguir perdoar. E é importante você orar e pedir para Deus abrir seu coração e te ajudar nesse processo de liberar perdão. E perdoar é, assim, um princípio bíblico e nós, como cristãos, devemos perdoar. Então, se você tem dificuldade, seja sincero com o Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade, eu não consigo perdoar. Me ajuda, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, que o Espírito Santo vai trabalhar em você e você vai conseguir liberar perdão e se libertar dessa situação. Bom, agora eu vou falar sobre como praticar o perdão sem validar o abuso. E para esse tópico eu também separei 5 pontos, e o primeiro é: reconheça e valide a sua dor. Tem pessoas que têm dificuldade em aceitar que a situação fez mal para ela. Às vezes era uma pessoa que ela amava muito, admirava muito, um pai, uma mãe, por exemplo, e aí ela sente raiva, ela não quer mais ver, não quer mais conversar, e aí a pessoa fala: não, eu não posso, porque a Bíblia fala que eu tenho que honrar, então eu não posso sentir isso. Não, esse negócio de não posso sentir não existe, porque Deus nos criou com emoções para serem sentidas. Então, se aquela emoção veio, é porque alguma coisa aconteceu que despertou aquilo. E se você reprime isso, você está causando mais problemas para si mesmo. Então, aceite o que você está sentindo, deixe aquela dor sair, entenda ela, não reprima essa dor. O segundo ponto é: decida perdoar, não fique esperando sentir que você perdoou. Então tome uma decisão: eu vou perdoar essa pessoa, e a partir daí você começa a trabalhar nesse sentido. Não fique esperando sentir, porque se você ficar esperando sentir, o que você vai sentir vai ser raiva, vai ser mágoa, e aí você vai entrar naquele ciclo de novo. Você vai ficar reprimindo, aquilo vai fazer mal para você, você lembra daquilo e aí você não sai do lugar. Então decida, fala assim: Deus, eu quero perdoar e eu vou andar nesse caminho agora. Então me ajuda, abre o meu coração, porque eu decidi perdoar essa pessoa. E o terceiro ponto é: estabeleça limites claros. Às vezes a convivência com essa pessoa que te fez mal, ou com a instituição, o que seja, é inevitável. Então você tem que definir os limites. Muitas pessoas têm dificuldade de falar não, têm dificuldade de impor esses limites. Você precisa entender que as pessoas só vão até onde você permite elas irem. Então, se você não consegue se restaurar interiormente, se recuperar, se fortalecer por esses limites saudáveis, as pessoas vão continuar abusando psicologicamente, emocionalmente de você. Então você precisa aprender a estabelecer limites bem claros. O quarto ponto é você entender a responsabilidade do abusador. Muitas pessoas se sentem culpadas pelo erro dos outros. Às vezes elas sofrem um abuso psicológico e, é claro, o abusador sempre vai falar que a culpa é da pessoa. Eu fiz isso porque você fez isso. E aí você se sente culpado. Ou você pode falar assim: se eu não tivesse dito aquela coisa, não teria acontecido isso. Ou se naquele dia eu não fosse, não teria acontecido. Você traz a culpa para si mesmo. Não, a culpa não é sua, a culpa é da outra pessoa. Foi ele que fez errado, foi ele que abusou de você. A culpa não é sua. Você precisa treinar a sua mente para entender isso.
E o quinto ponto é extremamente importante nessa sua jornada para você conseguir liberar o perdão, se libertar disso aí, que é procurar auxílio de um profissional. Igrejas tóxicas causam danos em todas as áreas da vida das pessoas. Por isso que é importante você procurar auxílio de um profissional para você conseguir se reconstruir. Não tenha medo de procurar ajuda. Pessoas que passaram por igrejas tóxicas, por seitas, têm muitos traumas e um profissional pode ajudar você nesse caminho. Se você está passando por uma situação dessa, precisando de ajuda, entre em contato comigo. O link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar um direct para mim lá pelo Instagram. A gente vai conversar e aí você pode começar um processo terapêutico que vai te ajudar a se libertar disso aí. Então esses são alguns pontos que podem te ajudar a liberar o perdão, a se libertar dessa dor, dos abusos que você sofreu. Se você já passou por uma situação dessa, se você já esteve em uma igreja tóxica, em um relacionamento tóxico, comente aí, deixa a sua experiência aqui no comentário, porque pode ajudar ainda outras pessoas. Infelizmente, no nosso país está cheio de igrejas abusivas e é importante as pessoas conhecerem essa dinâmica de relacionamento, como funciona isso aí, para que elas não entrem em lugares assim e também para que elas possam sair e se libertar desses lugares, caso elas estejam em um deles. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.